Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tanto vocês que aqui estão, quanto vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, que possamos ser agradáveis ao Senhor, ouvindo da Tua palavra, deixando que o Espírito Santo faça-nos entender a palavra e pratiquemos em nossas vidas. O anjo do Senhor. Hoje, dentre os personagens que a gente está vendo ao longo dessas semanas, na semana passada, os personagens em foco eram Abraão, Sarai e Agar. E hoje o personagem é o anjo do Senhor com Agar. As falas do anjo do Senhor a Agar. E acredito que hoje o texto ele não é tão complicado e até a estrutura do texto é simples, porque você já percebe que pelo título nós vamos ouvir e nós vamos ver os dizeres do anjo do Senhor a Agar nesse diálogo que a gente vai deparar e que a gente vai conhecer nesta noite. Então, abra sua Bíblia, acredito que você já tem a sua Bíblia aberta, e vamos ler os versos 7 a 16. Mas antes de lermos, vamos colocar este momento na direção do Senhor, que Ele possa nos dar compreensão ao que nós vamos ouvir, para que nós possamos praticar em nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos aqui ouvir a Tua palavra, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos fazer entendê-la, compreendê-la, para aplicá-la em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada o pastor Christian desenvolveu a mensagem dos primeiros 6 versículos, e hoje nós vamos dar continuidade do versículo 7 até o 16, assim encerrando o capítulo 16, que assim nos diz: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Na semana passada, vimos, como eu disse, nos primeiros versículos desse capítulo, todo o trama, ou o drama, da história envolvendo Sarai, Abrão e Agar.
escrava de Sarai. Vimos Sarai fazendo uma proposta a Abrão, tentando criar ou fazer acontecer uma descendência para ela e para o seu marido Abrão, entregando a sua serva Agar como mulher para Abrão. Abrão concorda com esse plano, então Agar engravida, dando a um filho para Abraão. Contudo, Agar desprezou a sua senhora Sarai depois que ela engravidou, porque certamente ela percebeu que a situação dela havia mudado, né? O seu status na casa havia subido de serva para a filha, para a mãe do filho de Abrão. Isso na cabeça dela, né? Subiu para a cabeça. Ela não era mais apenas uma serva que servia Sarai. Agora ela era uma espécie de concubina, uma espécie de escrava esposa de Abraão. Talvez por causa disso, vendo que o seu status na casa havia crescido, né, ela desprezou a sua senhora Sarai. E Sarai, por causa disso, tratou Agar com muita severidade, com muita crueldade, e por causa disso Agar fugiu, estando grávida da presença da sua senhora. E como o pastor Christian na semana passada falou, né, que uma fuga não ia resolver o problema, ou não iria resolver a situação. Vimos os 6 versículos iniciais desse capítulo. Hoje, a partir do versículo 7, vamos ver a continuidade da história. A partir daqui, o cenário ele muda. Anteriormente, o cenário se passava na casa de Abrão e Sarai. Agora o cenário está no deserto. Agora é no deserto a história, o drama, que nós vamos ver a continuidade dele. Provavelmente, sendo Agar egípcia, ela estaria, após o fugir da presença da sua senhora, da casa de Abrão, depois de ser humilhada, provavelmente sendo ela egípcia, ela tomou rumo ao Egito, né? E no deserto, em direção ao Egito, no deserto ela depara com o anjo do Senhor. E surge aqui um diálogo, uma conversa entre Sarai, ou melhor, entre o anjo do Senhor e Agar. E eu desejo nesta noite destacar 4 falas, ou 4 dizeres do anjo do Senhor a Agar. Quando nós olhamos para este texto, que nós lemos inicialmente, identificamos que a razão pela qual ele está aqui é que o autor Moisés visa mostrar como Abraão aos poucos foi se tornando o pai de muitas nações, o pai de numerosas nações, semelhante às estrelas no céu e às areias do mar. O texto mostra a forma como Deus foi realizando o seu plano para que Abraão tivesse uma descendência numerosa. O texto também mostra a fidelidade de Deus, o seu poder, a forma como ele cumpre as suas promessas
E essa é uma lição importantíssima para nós. Deus é fiel e precisamos crer nisso. Essa é a lição central desse texto. Vejamos então a primeira palavra do anjo do Senhor. O primeiro dizer do anjo do Senhor. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, após encontrar com Agar nesta localidade, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe o anjo do Senhor: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Percebam que ao início desse versículo 7, o versículo inicia com a expressão o anjo do Senhor. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui na Bíblia. Essa expressão, você pode ali pesquisar, se tem esse hábito, vai aparecer no Antigo Testamento 48 vezes essa expressão, o anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, é uma identificação de Deus. É o próprio Deus aparecendo diante de Agar. Veja os versículos 10 e 13 desse mesmo capítulo, que nos passa essa informação do anjo do Senhor ser o próprio Deus. No versículo 10, diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Primeiramente eu li o versículo 10, e agora o versículo 13 desse capítulo 16, onde apresenta, a identificação do anjo do Senhor como Deus. No versículo 10, quem é que disse para Abraão que multiplicaria a sua descendência de maneira que ela seria numerosa? O próprio Deus. E no versículo 13, ela reconhecendo, e o que nós vamos falar, e nós vamos deparar com esse versículo também mais à frente, ela reconheceu o anjo do Senhor sendo o Deus que vê. Também veja em Êxodo capítulo 3, verso de 2 a 4, a expressão anjo do Senhor designando a Deus. O momento onde Moisés deparou com a sarça ardente em fogo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Vemos aqui no texto o anjo do Senhor aparecendo a Moisés na sarça que ardia com fogo. O anjo do Senhor na sarça é o próprio Deus. O anjo do Senhor nessa passagem é Deus. Por que Deus é chamado assim de o anjo do Senhor? Porque o autor usa essa expressão aqui. O que essa expressão
quer nos ensinar, que é uma cristofania, ou melhor dizendo, uma teofania, como eu aprendi, mas esqueci, né, né, a manifestação do Filho no tempo do Antigo Testamento. Claro, isso aqui. Então tá saindo aí? Percebi? Ok, agora tá. Agora tá, né? Deveria estar indo. Som. O autor aqui, ele quer nos ensinar com esta expressão, o anjo do Senhor sendo o próprio Deus, ele quer ensinar a respeito da transcendência de Deus. Deus é inatingível, ele como é que fala? Inalcançável, está além, né, do universo. Espero que vocês estejam comigo aí nessa parada. Então ele quer nos ensinar que a respeito da transcendência de Deus. Eu estava preocupado, que o pastor Christian estava falando a mensagem, eu falei assim, bom, agora eu não tenho mais o que falar, né? Tudo aí, você viu que os pontos que ele falou aqui, eu vou citar, né? E eu falei, ai, será que o Espírito Santo falou para ele primeiro? Né? Mas ok, mas percebe que aqui o autor, apresentando Deus como anjo do Senhor, ele deseja apresentar isso, né? O Criador do universo, o Deus transcendente, mas ao mesmo tempo que ele quer apresentar a transcendência de Deus, ele quer apresentar, ele quer mostrar que o Deus que é distante é o Deus de perto, ele está próximo de nós. Quando o autor chama Deus de anjo, ele quer destacar a sua proximidade de nós, a sua imanência. Assim como o anjo é um mensageiro que se aproxima para passar uma mensagem, Deus, quando se apresenta como anjo, ele é um mensageiro que se aproxima de nós e fala conosco. E qual é o impacto dessa verdade a respeito de Deus em nossas vidas? Ou qual deveria ser o impacto dessa verdade de Deus em nossas vidas? É que, ao conhecer esta verdade a respeito de Deus, o Deus que é o Deus de longe transcendente, mas é o Deus de perto, o Deus imanente, isso nos leva a construir uma visão correta a respeito de Deus. Quando nós não sabemos de fato quem é Deus, nós o adoramos de forma errada. E isto a gente pode ver com muita propriedade no momento que nós estamos vivendo do evangelismo, ou melhor, dos evangélicos do nosso tempo. No meio evangélico dos nossos dias, hoje é pintado um Deus que não é o Deus da Bíblia. É pintado um Deus que deve satisfazer a vontade das pessoas, a todo custo. Um Deus que deixa de ser o Senhor para ser o servo, se submeter à vontade dos servos. Estamos vivendo um cristianismo muito livre,
Um cristianismo como se Deus estivesse à nossa disposição. Na hora que nós quisermos, ou da maneira como nós quisermos que Ele haja, Ele tem que agir. Porque a gente tem o direito sobre Ele de determinar o que Ele vem a fazer. Estamos vivendo uma vida cristã, vivendo sem temor a Deus. Quando não é isso, é um viver assim, de qualquer forma, aonde que você apenas vive uma religiosidade, de apenas vir à igreja no domingo e quando vem, e quando não está afim, coloca muitas e outras situações. Não estou afim, estou desanimado, estou meio deprê. E como se Deus é assim, ó Senhor, o Senhor não faz nada. Então eu, de birra, eu não vou mais adorar o Senhor. Hoje eu não vou. Ou então, eu trabalho o dia inteiro, ou eu trabalho a semana toda, eu vou ficar em casa. E aí a adoração fica para segundo plano. E a gente acha normal. E quando somos advertidos, nós ainda dizemos, você não me entende. Mas o Senhor entende. Vivendo como bem entendemos, esquecemos que o anjo do Senhor está ao redor, que Ele é sim protetor, mas é o Deus transcendente que causa temor, e que deveria causar temor aos seus seguidores, que é uma mistura de medo e respeito, e usando a palavra reverência, e não tratá-lo de qualquer forma. O cara lá de cima, o meu, isso aí, irmãos, é o período que nós estamos vivendo, e ele fala, não, é os dias atuais, então é normal tratar Deus assim, o cara, né? E às vezes até o Zé. É complicado, irmãos, parece um absurdo, mas é a forma como Deus está sendo tratado, está colocando Deus abaixo de nós, aonde que Ele deveria estar acima de nós. Mas quando nós conhecemos o Deus transcendente e o Deus imanente, isso desperta em nós segurança, como também temor e reverência. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, 7 a 9. Olhando para essas verdades a respeito de Deus, isso nos leva a avaliar como nós agimos, como nós falamos, com quem nós andamos, como nós nos relacionamos com Deus. Reflete como vemos Deus em nossas vidas. A visão correta de Deus vai nos levar a viver uma vida dentro dos seus parâmetros, dentro dos parâmetros da sua palavra, e vivermos uma vida em santidade. E por conta disso, vamos levá-lo mais a sério, e não brincar, como estamos vivendo na igreja contemporânea, brincando de ser crente, porque agora qualquer um é crente, e aí qualquer um é evangélico, aí não passa nem um ano, já volta de novo a fazer tudo aquilo que fazia pior, e aí coloca envergonhando o nome de Deus. Mas isso não é ruim num todo, não, porque esses que brincam e não conhecem Deus, não levam a Deus a sério, o mundo vê que eles não são verdadeiros crentes, porque os verdadeiros crentes têm outro comportamento. Na sequência do versículo, vemos o versículo 8, onde que diz, o versículo 7 nós vimos, tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Verso 8, disse-lhe o anjo do Senhor, Agar, serva de Sarai,
de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha esposa, minha senhora. Opa! Misericórdia. A Bíblia não fala isso não, ela condena. Ela condena, né? Agar estava na região do deserto, em Sur, como aqui fala, a caminho do Egito, e saiu, né, próximo de Hebrom. Estando aqui nesse local, ela andou aproximadamente, olha irmãos, né, pesquisando as informações ali, de Hebrom, onde ela estava, para esse local Sur, né, o deserto de Sur, aproximadamente dá uns 130 quilômetros. E essa mulher grávida, essa jovem grávida, indo para o Egito, no deserto, ela percorreu toda essa distância. Olha aí como é que não faz mais grávida como antigamente, né? Você não andaria nem 1 quilômetro, né, grávida, né? 130 quilômetros, né? E isso serve para a gente entender as condições que essa mulher, ela se encontrava. E aí vemos a primeira palavra do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, a ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? É interessante quando a gente vê umas perguntas como essas, né, na Bíblia, e essa não é a única, e muitas a gente vê, que é uma pergunta que na verdade não é uma pergunta. Nossa, agora complicou, né? É como uma pergunta retórica. É uma pergunta procurando saber, mas já sabia. Entendeu, né? É por aí mesmo, né? Não é porque Deus, ele não sabia para onde iria Agar, mas é para manter um diálogo com Agar, para estabelecer um contato com Agar. Por esta razão que ele faz essa pergunta, né? Para onde vai, né? Ou da onde vem, para onde vai? É interessante que esse diálogo com Agar vai produzir nela uma postura saudável. E nós vamos ver que esse diálogo, no decorrer, até lá, no desfecho dessas séries de dizeres, você vai ver o resultado desse contato. É isso que Deus faz conosco. Deus mantém um contato conosco. Deus fala conosco para nos transformar, para nos fortalecer, para nos manter firmes diante dEle. E na verdade Ele não faz essa aparição aqui, hoje, como fez com Agar, ou como fez com outros personagens bíblicos. Hoje Ele se revela e aparece para conosco através da palavra. E como a palavra está sendo negligenciada, né? Male nem abre a Bíblia aqui na hora que a gente está pregando, né? Quanto mais em casa. Ah, mas aí o pastor está ajudando que está lá. Ok, então vocês estão livres hoje, né? Mas é interessante, né? Esse objetivo dessa conversa, dessa fala de Deus para com Agar. Mas veja que o anjo, com a pergunta, ele coloca Agar no seu devido lugar. Porque, olha como é que ele diz: Agar, serva de Sarai. Olha só a confusão que lá no versículo 3 a gente viu, né, que gerou, né, toda essa situação que estamos deparando aqui na sequência dos versículos, é devido à confusão gerada lá no versículo 3 desse mesmo capítulo, aonde Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele coabitado, né, com Agar, ela engravidou.
Olha que bagunça, que não era nada o que Deus havia estabelecido, que esses homens com uma decisão errada geraram. E por conta disso, a serva que saiu da sua realidade se achou, que era senhora, e gerou toda essa confusão. O Senhor depara e chega na presença dela e coloca ela no devido lugar. Você não é mulher de Abrão, você é a serva de Sarai, a esposa de Abrão. Você não é amante, e você não é esposa, e muito menos amante, você é serva. O que colocaram você nessa bagunça, eu vou consertar, porque acabou sendo vítima, Agar, que nós vimos na semana passada também. Mas todos os três, sofreram a consequência do pecado, porque não agiram como deveriam. E toda essa situação, essa bagunça, cada um achando o que não era, e proporcionando a esposa, maltratando cruelmente a serva, e a serva, humilhada extremamente, foge para não sofrer o que estava sofrendo diante da sua senhora. Consequência de toda essa situação, que nós vimos no versículo 3 e no versículo 6, onde Sarai humilha extremamente Agar. E é interessante que quando a gente vê Deus colocando ela no devido serva, e não esposa, e não concubina, Deus, ele não está menosprezando. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, na Bíblia, Deus não aprova a humilhação dos seus senhores sobre os seus servos, sobre os seus escravos. A Bíblia condena veemente a opressão dos poderosos sobre os mais fracos. Galera aí das universidades, movimento marxista, que nós estamos vivendo aí da esquerda, dizendo que em defesa dos oprimidos dos opressores sobre os oprimidos. Sai dessa, não entra nesse engano não. Olha o que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nunca colocou isso. E tudo isso é para enganar, é tirar vocês da verdade para colocar na mentira. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, a Bíblia condena a opressão dos poderosos sobre os mais fracos. Mas a existência de distinção de classes existe. Olha o que diz lá em Isaías 10 e Tiago 2,6. Como Deus não aprova a opressão dos poderosos sobre os mais fracos. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai, eles vão ver comigo. Eles sofrerão juízo de Deus. É uma questão de tempo. Tiago 2,6 diz: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre? Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Deus criou as classes sociais. Deus, quando estabelece as distinções de classe, Ele tem seus planos que nós não sabemos qual, mas Ele não admite. Ele reprova, os poderosos se valerem sobre os não poderosos, sobre os necessitados. Aqui nessa história, o Senhor destaca Agar, que ela é serva de Sarai, e no decorrer da história, Ele vai mostrar que tinha um plano para isso. Mas não que isso como algo ruim
e a ação ruim de Deus para Agar, menosprezando, diminuindo a posição dela, a classe social dela. Porque o Senhor, Ele é o que criou a distinção social. Olha quando a gente vê o pobre e o rico, foi o Senhor que criou. E para que esse propósito? Para que um sirva o outro, para que um ajude o outro. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O Senhor é que estabeleceu. E o plano para isso Ele tem. Para cada uma dessas situações. O propósito, muitas vezes, nós não sabemos. Mas Ele tem um propósito e um plano. E Ele criou para que faça-se cumprir a vontade dEle. Nem para o pobre, né, se valer em cima do rico, e nem do rico se valer em cima do pobre. É para que ambos sirvam um ao outro. O que podemos tirar como ensinamento nesse versículo? O ensinamento que nós podemos tirar nesse versículo, ou nesse primeiro ponto, o Senhor reconhece as distinções sociais. E se existe em nós algum inconformismo, isso deve ser abandonado, porque é o próprio Senhor que faz essas coisas, e que nós devemos acatar, nós devemos respeitar, e nós devemos nos submeter a Ele, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele jamais deixa ninguém desamparado, e é por conta disso, um serviu o outro. Essa primeira parte que nós vimos, primeiro dizer. O segundo dizer, a segunda palavra do anjo do Senhor a Agar, está no versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Aí eu vou usar aqui a palavra da Mirta. Ai, pastor. Ai, 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 ai. Como que uma situação como essa, vocês estão entendendo aqui? É isso mesmo. Essa segunda palavra do anjo deve e nos chama a atenção. Você sofreu horrores com Sarai, sua serva. Você foi humilhada por ela. Você foi judiada pela sua senhora. Agora volta e se submeta novamente a ela. Difícil, hein, irmãos? Imagina você, eu não aguentava uma dessa. O Senhor está de brincadeira comigo? Está de brinques comigo? Eu não vou obedecer isso. Eu não sou capacho de ninguém. Você viu como é que é? Não é verdade? Deus diz para Agar voltar e enfrentar a difícil situação da qual ela fugira. Assumir o seu fardo e aguardar o cumprimento do plano divino. Volta e se coloque de novo sob o jugo da sua senhora. Por que isso? Porque Deus tinha um plano que viria a se realizar através dessa situação. E Ele vai explicar na sequência. Agora, o que Deus quer nos ensinar com essa ordem que Ele dá para Agar, que é difícil da gente ver aqui, entender. E, meu Deus, se fosse com uma de vocês, ou com um de nós, qual seria a sua reação? Amados, o que Deus quer nos ensinar aqui com essa ordem dada a Agar, é que muitas vezes Deus nos coloca debaixo de um jugo e não nos livra. Ele nos coloca debaixo de opressores, de opressões, que queremos escapar.
fugir dos problemas, e Deus não nos livra. E até em certos julgos, e até em certas circunstâncias, os coloca ainda mais pesados sobre nós. Mas com tudo isso, Ele quer nos ensinar que Ele tem planos para a nossa vida. Ele tem plano para aquele momento que nós estamos enfrentando e que muitas vezes nós não entendemos na nossa vida. No caso de Agar, ele disse mais à frente a Agar qual era o seu plano. Mas muitas vezes ele não nos diz qual o plano para aquele sofrimento, para aquela opressão, para aquela dor que nós estamos enfrentando. A verdade com tudo isso é a seguinte, irmãos: Deus tem um plano para tudo. Muitas vezes Ele não revela qual é o plano. Outras vezes Ele revela qual é o plano. Mas Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a sua opressão. Ele tem um plano para o seu sofrimento. Ele tem um plano para a sua dor. E muitas vezes você não vai entender. Mas Ele tem um plano. E Ele vai te capacitar para você caminhar debaixo dessa situação. Basta apenas que você se submeta e obedeça a Ele. Só, amados. O nosso Deus age em nossa vida, ou em nossas vidas, de uma maneira que não entendemos. Mas Ele tem um plano e nós precisamos aprender quais esses planos para seguir à frente, continuar lutando, sabendo que Ele é o anjo do Senhor que está por perto, ouve e vê, está acampado ao lado dos que o temem e os livra. Por isso é que seguimos com segurança. Maravilhosa verdade, não é, amados? Por mais que por trás disso tem toda essa complexidade, essa dificuldade. A terceira palavra do anjo a Agar, no versículo 10 diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Na sequência da ordem de Deus a Agar para voltar e se subjugar à sua senhora, na sequência, aqui no versículo 10, como eu disse anteriormente, aqui para Agar, ele revela o plano. Ele dá o plano. Ele apresenta aqui a razão pela qual ele ordenou a ela que voltasse para a casa de Abrão, para a sua senhora, aonde Sarai a tratava com crueldade. Eis a razão: eu multiplicarei a tua descendência, ela será numerosa. Esse menino precisa sobreviver. Você não vai conseguir chegar até o Egito. Você não vai conseguir sozinha manter essa criança. Ela precisa de proteção. E não há lugar melhor do que a casa do pai dele, a casa de Abrão. Volta para a sua serva. Se humilhe-se diante dela, porque eu tenho um plano. E esse plano é que multiplicarei a descendência do seu filho. Volta para a casa de Abrão e se submeta à sua serva. Irmãos, percebam aqui essa promessa. Ela é repetitiva. Tanto do versículo 13, que ele diz: farei a tua descendência como o pó da terra. É repetitiva a promessa dada a Abraão. Como também lá no capítulo 15, versículo 5. Conduziu Abraão para fora da tenda e disse: olha para o céu, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Como também no versículo 20, que diz: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Nós podemos ver aqui nessas passagens, né?
Nós podemos ver aqui nessas passagens uma ênfase na descendência de Abraão. Ismael fazia parte disso. Por essa razão, a ordem, volta e passe por tudo isso, porque o meu plano, Ismael está incluso, ou está incluído. Certo aí, né, professor? Né? Ismael está incluído nesse plano, nessa promessa. E quando nós olhamos para o versículo 11 e o versículo 12, identificamos a quarta palavra do anjo do Senhor a Agar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael, aqui, diz ser, né, o nome, a definição como o Senhor te acudiu da aflição. Portanto, deu o nome a ele de Ismael. Mas o significado do nome Ismael é Deus ouve. No meio do deserto, Agar clamou por socorro e Deus o ouviu. Por essa razão que o nome a Ismael era esse. Deus ouve, porque no meio do deserto, Deus te acudiu no momento da sua aflição. Moisés, ele fazia questão de enfatizar aqui, na mente dos seus primeiros leitores, os seus primeiros ouvintes, e para nós hoje a igreja, que o nosso Deus, ele quis ensinar e quis enfiar, embutir na mente deles e a nossa, que o nosso Deus ouve o nosso clamor. Ele ouve o grito do sofredor. E isso era extremamente importante que o povo de Israel soubesse. Deus ouve o clamor do seu povo. Moisés quis trazer à mente daquele povo que um dia, assim como Agar, o povo de Israel, eles também estariam debaixo de um jugo, e ao seu clamor, Deus o ouviria. Ou melhor, né? Eles passaram pelo jugo egípcio, e quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor o ouviu e os libertou do jugo egípcio. Olha o que nos diz Êxodo 2, 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó. O povo de Israel não deveria se esquecer de que o Senhor é o anjo do Senhor, e que está por perto, está próximo de nós e nos ouve. Esse era o objetivo, tanto para o povo de Israel, quanto para nós. Hoje também essa verdade precisa estar em nossas mentes, em nossos corações. Deus escuta o nosso lamento, o nosso choro, inclusive quando estamos sozinhos lá no deserto da situação que a gente enfrenta. Ele ouve, amados. E quando nós olhamos para o versículo 12, a gente vê aqui uma mudança de situação. Ismael, né, enquanto no versículo 11, o nome Ismael é nos apresentado como um nome tão sublime, no verso 12, não é tão sublime assim. Ele será, Ismael, entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteira a todos os seus irmãos. Quando o texto diz que Ismael seria um jumento selvagem, ele não está querendo dizer que Ismael seria desprovido de inteligência, como comumente nós conhecemos o jumento, né? Quando as pessoas, né, de uma maneira muito feia,
e muito maldosa refere-se ao outro que é desprovido de conhecimento. Mas aqui não é isso não. Aqui, o que está querendo dizer é que ele seria uma pessoa indomável, um cavalo indomável, forte e atrevido, com disposição feroz. Seria uma pessoa impossível de se controlar. Veja o adolescente que ele se tornou lá em... veja o adolescente que ele se tornou lá na frente, no capítulo 21. Você virando a sua página aí, 2 páginas, você vai ver o adolescente, né, intratável, insuportável que ele se tornou. Zombou do seu irmão Isaque, que tinha saído, né, da amamentação, havia acabado de ser desmamado. Ele ironizou, zombou de uma forma do seu irmãozinho, tão pequeno, que Sarai não aguentou, falou: some com esse menino daqui, ele não herdará da mesma promessa que Isaque. E a gente vê, né, a situação, né? Na verdade, essa profecia do versículo 12, que nós estamos vendo, se cumpre mais tarde. Mas a gente vê aqui, Ismael, com essa informação, viveria selvagem e livre no deserto, sem amigos ou seguidores, seria perseguido. Como ele não teria amigo, inimigos, o que ele mais teria, ele seria e teria. Ele seria ameaçado. E ele seria até intransigente. E ele seria uma ameaça até para os seus parentes mais próximos. Ismael se estabeleceu, ou melhor, Ismael se tornou essa figura que o texto nos apresenta. E a gente vê que mais à frente, o que aconteceu, Gênesis 25, 16 a 18, diz: são estes os filhos de Ismael, a descendência de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido em seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael se estabeleceu hoje na conhecida Arábia Saudita. Se tornou inimigo de seus irmãos. A profecia se cumpriu. E até hoje, vemos esse conflito entre árabes e judeus, por conta aqui. A partir do versículo 13, o anjo do Senhor não fala mais. O anjo do Senhor desculpe, eu acabei pulando esses versículos, né? Mas aí deu para vocês ouvirem. Ele não fala mais, e aparece nos próximos versículos os desfechos. Os 2 desfechos que nós podemos identificar aqui. O primeiro desfecho é o desfecho imediato, dos versículos 13 ao versículo 14. Aqui, no versículo 13, nós podemos aqui aprender mais uma verdade de quem é Deus. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Aqui nós podemos ver mais um El, o El Roi, o Deus que vê. Já aprendemos que Deus é o Deus que fala, o Deus que escuta, e agora o Deus que vê. Teologia pura. Agar, naquele momento sozinha, descobriu que Deus é o Deus que vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Por isso o poço passou a se chamar o poço daquele que me vê, ou o poço do ser que me vê.
Assim é o primeiro desfecho. Aquela jovem desamparada no deserto, perdida, completamente aflita, completamente desesperançosa, ela conhece o Deus que vê a sua causa e vai até o seu socorro. Ela, como uma egípcia, que tinha uma cultura de adorar deuses pagãos, ídolos, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Ela passa a conhecer o Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvido e escuta. É o que nos diz Salmo 115, 5 e 7. E para a gente encerrar, o segundo desfecho é o não tão imediato, mas o remoto, que é: Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão, seu filho, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. A ênfase que o texto aqui, esses 2 versículos, por 3 vezes fala da paternidade de Abrão. Não somente da paternidade de Abrão passou a ser pai, e passou a ser pai com 86 anos de idade. E não somente aqui de Ismael com 86 anos, como mais à frente, com 100 anos, passou a ser pai do filho da promessa, Isaque. Eu acho que eu falei Isaque antes? Falei Ismael mesmo, né? Primeiro com Ismael e depois com 100 anos com Isaque. O que o texto está nos dizendo aqui? O texto termina dando essa ênfase, porque o Senhor quer mostrar que a sua promessa, ela se cumpre. Com 86 anos foi Abrão pai de Ismael. Com 100 anos foi pai de Isaque. E daí veio a grande nação de Israel. Deus é fiel e poderoso. As suas promessas se cumprem. E eu quero concluir da seguinte maneira. Nessa noite nós vimos uma jovem grávida, frágil, sozinha, sem amparo, num deserto, desesperada, que conheceu o Deus verdadeiro. No meio daquela angústia, ela conheceu o Deus que não tem apenas um nome, mas é o Deus que ouve. Podemos clamar e temos a certeza que Ele nos escuta. É o Deus que fala, se manifesta a você. Você que é crente, Deus conversa com você na noite, no seu deserto, na sua aflição. Ele se aproxima e fala com você, te aconselha, te repreende, te ensina. E a sua palavra te consola, te conforta e te revigora. É o Deus que vê, olha para você como um cuidador, como um protetor. Meus amados, Deus olha para nós e cuida de nós, seja qual for a situação que você esteja passando. A esperança está nele. Busque no Senhor. Busque na situação que você está enfrentando hoje. Busque o Senhor hoje, já. Oremos. Maravilhoso Deus, aprendemos nessa noite que o Senhor é o Deus que ouve, que fala, que vê e nos direciona. O Senhor observa-nos e cuida de nós. Que alegria saber que no meio das nossas angústias e dificuldades, o Senhor está por perto. E é por isso que seguimos em frente, independente das circunstâncias. Somos-lhes gratos por tudo isso, Senhor. É o que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.